Vamos lá. Estou esperando nossa convidada. Enquanto nossa convidada não chega, falar um pouquinho sobre esse tema, que, na minha experiência, é um tema de extrema importância. Opa! Olá, olá. Ó, nossa convidada já chegou aqui no outro canal. Olá, Lisa, boa noite, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ô, Lisa, cadê você aqui no Instagram? Estou tentando a conexão aqui. Mantém os dois ao mesmo tempo, dá certo, é? Também. Está me ouvindo? Você está... Lisa, Olá, olá. venha para o Instagram, mulher. Também, venha para o Instagram. Lisa, acho que o sinal dela não está muito bom. Ela não está conseguindo. Ah, ela apareceu aqui no Instagram. Apareceu aqui no Instagram. Olha lá. Boa, pessoal. Agora sim, agora sim. Nossa convidada chegou. Acho que chegou. Olha lá, o Bruno está chamando. Cadê a Lisa? Oi, Lisa. Vem, Lisa. Olá, Bruno. Boa noite. Eric, boa noite. Yasmin, tudo bem, Yasmin? Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, agora sim. Oi, Lisa, boa noite. Agora falta você no YouTube. Caiu lá, eu estou entrando aqui, já está. Estou pedindo para bater ali. Não chegou. Ah, maravilha. Mas a gente já consegue ir começando aqui. Pessoal que vai chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Parabéns aí pela atitude de participar de algo onde você vai ter um conhecimento que muda vidas. Novamente, a gente está vivendo uma das melhores semanas do tema de educação financeira, que é a Semana Nacional de Educação Financeira. Essa semana é uma semana que agrega muito valor, estão acontecendo palestras no Brasil inteiro sobre temas variados de educação financeira. E o tema aqui no nosso canal do Instagram e nosso canal do YouTube é um tema que, infelizmente, ainda é um tabu em milhares de famílias, aliás, milhões de famílias, né? É um tabu gigantesco que é como conversar sobre dinheiro, ou como fazer tornar-se natural o tema e a conversa entre famílias e escolas, que é tema de dinheiro, tema de educação financeira. Eu duvido, ó, pergunto para você que está aqui escutando a gente. Eu duvido você saber quanto seu tio e seu avô ganham por mês. Né, Lisa? Desafio, duvido. E para me ajudar nessa live, eu quero chamar aqui como uma convidada especial, nossa franqueada regional, a Lisa Vedati. Lisa, seja muito bem-vinda, obrigada aí por aceitar esse convite e por nos ajudar e levar esse tema para o Brasil inteiro, tá? Que é um tema de muita importância. Lisa, fala um pouquinho de você. Olá, boa noite. Me ouvem bem? Sim, muito bem. Perfeito. Não está duplicando o som aí também não, né? Que eu estou nos dois aqui. Tranquilo? Não. Olha, que bom ver esse pessoal aí, hein? Tanto planejadores, né, Drek, quanto pessoas buscando mais conhecimento. Ótimo, muito legal. Espero que tenham pessoas de escola aí. Tem alguém que dá aula, que é professor, que vai levar esse conhecimento aí para as escolas também? Vamos ver se tem alguém aí. Mas falando um pouquinho de mim, né, Terek apresentou já aí, mas sou a Lisa Vedati, atuo aqui na Futuro hoje como franqueada regional, né? Também acionista, sócio acionista agora, né, Terek? Oh, verdade, muito bem. E além disso, né, tem um foco aí também em atuar como planejadora financeira com alguns clientes e gestora de planejadores. Mas quis também decidir impactar de outra forma também, Terek. Comecei o quê? Escrever livros, né? Vou para o segundo esse ano aí em coautoria para levar essa educação financeira para que as pessoas acessem de outras formas. Aí o livro nós eternizamos, né?
Então, busquei essa outra metodologia de impactar vidas aí. Tô com o livro aí na mão, Tarek? Acabei de buscar. Boa, tem aqui, ó. DNA financeiro. Vem agora um com foco, inclusive. Olha que massa, o Tarek também, né, Tarek? Temos um agora que vai lançar também, que o foco, inclusive, que eu converso é um pouco de finanças para as mulheres, né? Tema legal aí também. Interessante ser abordado. Mas, enfim, quero até iniciar, Tarek, falando como foi qual que é a lembrança mais viva que eu tenho de finanças na minha vida, porque eu acho que é daí que a gente começa a pensar. Se vocês pararem para pensar, quero fazer esse convite aí. Se vocês pararem para pensar, qual é a primeira lembrança de dinheiro que vocês têm, ou uma lembrança que é bem viva, né, na memória de vocês sobre dinheiro? Porque é justamente daí que a gente começa a ter as primeiras percepções, né, na infância. Então, o assunto de hoje eu estou muito contente em falar sobre, porque é na infância que a mudança começa, né? É na infância que a transformação começa. E aí eu lembro, quero compartilhar com vocês dessa lembrança viva que eu tenho e quanto que impactou minha vida também, né? Tem uma lembrança muito viva que eu não sou tão novinha nessa lembrança, mas ela pesa bastante, assim, até os dias de hoje eu lembro desse momento. E ele impacta muito a minha vida. A minha mãe, Dona Carmen, né? Muito parecida, que também está sempre presente nos eventos. Mas a Dona Carmen, ela não foi uma pessoa que teve base, né, de educação financeira nenhuma. Também tínhamos uma realidade de escassez financeira muito grande, né? E teve um período, inclusive, da época que ela estava com 3 filhos para criar e ela ainda tinha que ajudar o meu avô, que já estava muito idoso e ainda tinha essa questão de trabalhar na oficina, né? Trabalhava com máquinas agrícolas, então tinha um trabalho pesado. E ela foi morar com meu avô, nós fomos morar com ele para ela poder ajudar ele ali. E engraçado, ela limpava a casa, cuidava de nós, cuidava da oficina, trabalhava levantando motor ali no braço. E o que o meu avô retribuía para ela era ter onde morar. Então, olha essa percepção que eu tinha já desde criança, né? Minha mãe, ela trabalhava igual louca, lavava roupa, cuidava, dava comida pro meu avô, cuidava dele, e ele dava onde morar, né? Ela não pagava aluguel, essa que era o recebimento dela. Então, poucos moedinhas que sobrava de troco de alguma coisa assim, ela guardava e colocava num potinho de lata. Eu escuto o barulho até hoje na minha cabeça, viu? Desse potinho de lata. Ela guardava esse potinho dentro do guarda-louça, porque ela sabia que lá meu avô não ia mexer. Então, ela guardava dentro do guarda-louça as moedinhas. Para quando ela precisasse comprar algo que o meu avô considerasse fútil, então esse era o dinheiro dela, não tinha mais nada além disso, tá? Ele comprava comida, ele pagava as contas, ele fazia tudo, né? Então, ela não tinha acesso ao dinheiro. E aí, esse era o único dinheiro que ela tinha. E aí, quando ela quisesse comprar alguma coisa que o meu avô provavelmente considerava fútil, ela ia lá e pegava dessa moedinha. Então, às vezes, a Lisa perdeu a borracha e precisa comprar uma borracha para ela continuar na escola. Minha mãe tinha que ir lá e pegar daquela moedinha porque ela tinha medo de pedir para o meu avô. Então, olha essa vivência que eu tive na infância, né? Da escassez. Aquela latinha representava a liberdade, né? Representava tudo. E também eu vivi um momento em que minha mãe se libertou de tudo isso e foi linda. Ela se transformou numa outra mulher. Então, eu tive essas memórias, tenho essas memórias muito frescas na minha cabeça. Eu acredito que cada um de vocês também tem algumas memórias da infância, né? E o quanto isso impacta. Então, eu percebo que até hoje, Terek, eu tenho que trabalhar na minha cabeça, em vários momentos, mesmo sendo planejadora financeira, sobre a escassez. É um trabalho que eu faço contínuo da escassez e quanto aqueles momentos me impactaram. Só que, por outro lado, minha mãe era uma pessoa que conversava muito e me mostrava muito que aquilo não era o que eu deveria escolher para a vida. Que eu tinha outras opções, que eu podia estudar, que eu podia ir para outros lugares, né? Então, eu acabei estudando, indo para outros lugares, e ela sempre me encorajou muito a ganhar meu próprio dinheiro. Então, por mais que eu tivesse aquele exemplo vivo ali, né, era um exemplo também do que eu não queria. E isso me fez me movimentar muito a minha vida toda, mas ainda tem um resquício de escassez e que daí eu fico correndo atrás do dinheiro, né, o tempo todo, e isso, de certa forma, pode não ser saudável, então a gente tem que ter essa consciência do que passou, do que viveu, do que foi dinheiro para nós, para a gente saber como lidar hoje também. Então, olha como que impacta. A gente acha que não, talvez minha mãe nem saiba que eu sabia daquela caixinha, né, daquela latinha. Talvez ela nem saiba, talvez ela tá descobrindo agora. Impacta, né? Impacta muito. Muito, muito, muito. Ô, Lisa, até aproveitar o seu comentário para o pessoal aqui da nossa audiência compreender um fator, né? Recentemente eu fiz minha formação de mestre em PNL e a gente estuda profundamente como funciona a cabeça das pessoas, né? A gente, como profissional de planejamento financeiro, a gente precisa entender como funciona a cabeça da pessoa para ajudar ela a
às vezes, identificar uma crença, Exato. conseguir ter ações para quebrar crenças e ir em direção ao objetivo. Eu tenho certeza que muita gente está assistindo aqui a gente ao vivo ou depois, às vezes tem dificuldade, não consegue fazer sobrar dinheiro. Às vezes o dinheiro desaparece. Às vezes o dinheiro não sobra, não dá para nada. Às vezes fica enroscado, patinando e não consegue chegar onde quer. Porque essa mente, essa cabeça, né, lá na primeira infância, ela foi desenvolvendo experiências que foram construindo crenças que carrega para a vida inteira, né? Essa pergunta era muito importante, estratégica. Qual que é a sua primeira memória, o seu primeiro contato com o dinheiro, com moeda? Porque ali provavelmente foi construindo ou uma crença limitante, que atrapalha, ou uma crença facilitadora que ajuda. Lisa, eu nasci crescendo na periferia de São Paulo, né? E ao meu redor eu tive uma experiência bem diferente da sua. Que a maioria das pessoas que trabalhavam eram os homens, né? As mulheres não trabalhavam, mas elas cuidavam do lar, que é o trabalho, né? Dentro de casa. E olha que interessante, a maioria dos homens entregava o dinheiro inteiro para a mulher. E a mulher que gerenciava, falava assim, ó, toma o dinheiro da pinga, toma o dinheiro do cigarro, eu cuido do dinheiro inteiro. Né? Então, na minha primeira infância, o que eu aprendi é que a mulher sabe cuidar muito mais do dinheiro do que o homem. Olha que doido, né? E essa experiência, lógico, foi construída num consciente coletivo do meu ambiente. E aí vem também uma informação legal, que nossas crenças, os nossos pensamentos sobre dinheiro foi construído pela consciência coletiva ao nosso redor. E igual você falou de escassez, né? Infelizmente, a população brasileira inteira, por ser um país colonizado, um país que foi explorado e tem muitos golpes, infelizmente, a consciência coletiva padrão é de escassez. É uma consciência coletiva de que eu tenho que entrar no financiamento para ter alguma coisa. E aí eu lembro, aí falando da minha experiência, tá? Meu primeiro contato com o dinheiro foi quando eu ajudei meu tio carregar pau de areia, que estava reformando a casa dele. Eu ganhei, acho que 5 cruzados. E aí eu lembro que era uma nota só. E eu pensei, poxa, eu vou guardar uma parte, porque minha mãe sempre fala que dinheiro não dá em árvore. E aí eu lembro, eu comprei uma pipoca, comprei uma paçoca, comprei uma ficha de pebolim e ainda sobrou dinheiro. E aí a minha crença, né, a minha experiência com o dinheiro inicial já foi guardar. Então, eu sempre guardei dinheiro. Independente de quanto eu ganhei na minha vida, eu sempre guardei dinheiro. Isso me ajudou muito na minha vida financeira, né? Beleza, eu guardava errado no começo, meu tabu foi guardar errado, eu guardava no cofre, né? No meu livro eu falo um pouco como foi a minha primeira poupança, foi um cofrinho junto com minhas meias. Olha isso. Mas beleza, foi uma experiência legal. Sim. Mas trazendo para o pessoal aqui, é a importância de trazer esse assunto dentro de casa para não construir esse tabu nos nossos filhos, nossos sobrinhos, né? Nossos enteados, porque a nossa consciência coletiva, né? As nossas crenças primárias é até 7 anos. Então, se até 7 anos a pessoa não teve experiência nenhuma para gerar uma crença facilitadora, provavelmente ela foi construída uma crença limitante. Então, as pessoas não falam sobre dinheiro com crianças. E ela aprende que não tem que falar dinheiro com ninguém nunca, né? Porque talvez eu vão me enganar, porque não é normal falar quanto que eu ganho, quanto que você ganha. Então, vários tabus que são construídos, né? E esse conversar, esse falar, e esse escutar também, né? Sobre o que a criança tem, percepção que ela tem sobre aquilo é muito importante. É tão importante porque ela já tem várias associações externas muito negativas em cima do dinheiro. Nós, quando éramos crianças, né, ouvíamos muito que o dinheiro é sujo, que as pessoas ricas não são felizes, e isso vai
entrando mesmo no inconsciente, a gente nem sabe, talvez a gente nem tenha entendido aquela frase, mas aquilo fica, né? Um exemplo, na infância, eu sempre tive exemplo de que eu assistia muito novela, minha mãe assistia muito novela, e as atrizes, as personagens ricas eram as malvadas, né? E geralmente os personagens que eram humildes ali, eram as coitadinhas. Então a gente tem essa percepção. E nas histórias também de princesas, sempre a princesa, né, que não tem o dinheiro e que a madrasta má. Então, assim, é importante que nós conversamos, porque o externo já está sendo muito atacado de forma negativa na cabeça da criança. Hoje, né, esse bafafá que está dos joguinhos, por exemplo, a criança, né, que entra nesse meio, para que caminho ela vai, né? Se o adolescente ali tem um acesso a isso, para que caminho ela vai? Se ela não tem conversa dentro de casa, se dentro de casa os pais ou responsáveis estão o tempo todo martelando que dinheiro é muito difícil, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, em contrapartida tem influencers falando que é só dar um clique ali que ela ganha muito dinheiro. Né? Então, assim, é importante, é muito importante essa conversa. Porque se nós não falarmos, nós não conversarmos com nossas crianças, o mundo externo vai. E isso pode não ser positivo, né? Exato. Pessoal, você que está chegando agora ou está aqui acompanhando a gente, esse é um tema importantíssimo que faz parte aí de um tabu, as pessoas não falam sobre dinheiro. A gente está passando agora a Semana Nacional de Educação Financeira no Brasil, tá? Então, milhares de lives e palestras agora. Não sei se tema é importante para você ou para alguém que você conhece, pega o aviãozinho aqui, manda para todo mundo que é seu amigo, para quem é seu inimigo, para quem você ama, para quem você não ama, porque todo mundo merece aprender sobre esse tema. Esse tema é extremamente importante. Falar sobre dinheiro, saber sobre dinheiro é algo importante para a vida. Não só na primeira infância, mas para sempre, né? Desde o primeiro salário até quando eu vou deixar para os meus herdeiros lá na frente. Se eu vou deixar alguma coisa positiva ou negativa, né? Eu fiz a pergunta no começo aqui, né, Lisa? Eu duvido você saber quanto seu avô e seu tio ganham. Nas nossas experiências, né, nos últimos quase 14 anos de experiência, Lisa, as pessoas acabam sabendo se vai receber uma herança ou uma dívida somente quando os avós ou os mais velhos acabam passando para outra parte. Porque não conversam sobre isso antes, né? Olha que importante esse tema, pessoal. Não pega aqui, ó, aviãozinho, manda para todo mundo que merece receber esse conteúdo, porque ele vai vir agora com algumas dicas sensacionais. Eu e a Lisa trabalhamos juntos aqui na Futuro, tá? A gente tem uma experiência muito grande sobre tratar sobre esse tema ou esses temas com milhares de clientes. Ao longo dos anos, já são quase 40 mil famílias que eu acabei ajudando direto e indiretamente, né, que o pessoal formou, junto com a Futuro. A gente vai trazer agora para você algumas dicas fenomenais, tá? Pega o seu caderninho, seu bloco de notas, e anota agora que a gente vai ver uma dica bacana. E mais do que isso, né, Tere? Que agora a gente tem na prática, né? Para quem não sabe aí, eu sou responsável por uma criancinha linda, inteligente, de 5 anos. E é na prática que a gente coloca, mostrando como exemplo, principalmente, né? A educação financeira. O meu bebezinho está com 1 ano e 1 mês, né? Estava agora jantando aqui. Ainda não começamos sobre tema de dinheiro, né? Eu tenho algumas experiências com sobrinhos. Mas primeiro você, Lisa, que dica você pode dar, né? Com uma criança de 5 anos, já é mãe, madrasta, né? Da Kiki. O que você pode dar de dicas para a nossa audiência aqui, sobre os primeiros contatos, quebrar esse tabu de dinheiro, a família, ou fazer se tornar normal esse tema? Perfeito. Vamos lá. Terek, eu acredito que a primeira dica, e não entra só no assunto finanças, né? Educação da criança de forma geral. A primeira dica é seja exemplo. Porque não adianta nada você trazer tudo quanto é tipo de prática, de ensinamento, se o exemplo ele for contrário. Então, o seu exemplo, ele é o primeiro, né? Se você, por exemplo, dentro de casa, só fala de problemas, só fala o quanto é difícil ganhar dinheiro, só fala que, nossa, tem que trabalhar até, né, meia-noite, porque senão a gente não paga comida, vai criando, né, essas crenças limitantes dentro da cabeça da criança. Se você, quando a criança pergunta assim, vamos comprar alguma coisa, não dá, é muito caro. Se você não tem o tato, né, de como agir, e mais do que isso, se você está sempre ali discutindo com seu parceiro ou com sua parceira sobre dinheiro na frente da criança, né, se esse assunto, dinheiro, sempre é um problema, é isso que ela vai absorver.
né? Se agora você começa a tratar o dinheiro na frente da criança como solução, como porta, como chave, né? Como trocas ali para que você tenha uma vida melhor, mostrar o benefício do dinheiro também, ela vai para outro caminho, né? Então, acho que o primeiro passo é o exemplo. Como você lida com as finanças dentro de casa. Isso é o grande exemplo, né? Agora, sim, nesse ponto de como começar a introduzir, nem tudo é sobre dinheiro, números, né? Na primeira infância ali, criança com menos de 5 anos, por exemplo, até criança, né, bebê, 2 anos, já dá para a gente começar a falar de finanças sem falar de dinheiro. Já dá para a gente ensinar a criança a trocar, escolher qual brinquedo é esse ou esse. Porque eu acredito assim, né? O mais importante da educação financeira para uma criança é ensinar ela a decidir. E principalmente depois ir orientando para que ela decida o certo, né? Para que ela encontre um caminho melhor. Então, com a Kiara, por exemplo, o que a gente sempre introduz, né? As questões de ela decidir, ela fazer parte de algumas decisões também já familiares, né? Pequenas, claro, não de muito impacto. Ela também solucionar problemas, ela focar na solução ao invés de focar no problema. Hoje ela veio com uma questão que ela queria 4 animais, tá? Dentro de casa. Falou para mim que queria um rato, queria um coelho, um cachorro e um gato. Aí já veio, né? Vamos conversar então. E o importante, conversa. Tem que ter conversa. Tem que ter conversa, tem que ter paciência. Não é impor. É realmente ouvir e direcionar. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é de impor nada, né? Vamos impor aqui. É realmente de ouvir e direcionar, né? Nesse sentido da educação financeira. Então ela veio com essa problemática, né? Trabalhei com ela a logística disso, como é que ele ia separar um gato, um rato, um coelho dentro do mesmo ambiente. E ela foi sempre trazendo soluções. Foi tão bonitinho de ver, né, que você se sente orgulhoso. Tá dando certo o que eu tô construindo, sabe? Porque ela foi trazendo a solução. Cada vez que eu trazia um problema, uma objeção, ela trazia a solução daquilo, né? E a gente entrou no aspecto financeiro dessa renca de animais dentro de uma casa, sabe? Então essas conversas são importantes. Às vezes numa conversa lúdica, numa brincadeira, você consegue ensinar finanças para a criança. Porque é isso que eu falei, o importante é ensinar ela a decidir. Isso é importante. As crianças que são muito impostas acabam não aprendendo a tomar decisão, crescem adultos, né, inseguros. É isso que acontece. Então a gente tem que ensinar, lógico, ouvir também, né, mas ser exemplo, principalmente. Mas é isso que eu falei, às vezes numa brincadeira essa criança já aprende muito sem nem perceber. Né? Que legal. Lisa, essa dica foi, além de ela ser muito didática, ela foi muito prática, né? Você usar ali de uma forma lúdica, né, bichinhos e envolver isso na criação lógica, né, da matemática, você vai construindo essa linha racional para ter balanços, pesos e medidas para tomar decisão, né? Exato. Leitura também, Terek, já começar a introduzir essas histórias sobre finanças, em que o personagem, né, passa por uma situação financeira. Isso já a criança já interpreta, ela já entende. Então é legal colocar isso. Talvez a criança não tenha a percepção ainda de quanto que custa uma moeda, qual que é o valor daquela moeda, qual que é o valor daquela nota, mas ela já começar a ter percepção do que é movido, né, as coisas, como que eu compro, como que eu... Então trabalhar com feira. A Kiara adora trabalhar de mercadinho, então você trabalhar de mercadinho com a criança. E aí que eu falo, né? Educação é paciência, tempo e dedicação. Não adianta eu achar que a criança vai aprender sozinha. Se eu deixar para aprender na internet, sabe-se, né, o resultado que vai ter. Então tem que ter essa dedicação, sim. Ah, mas eu não tenho tempo de brincar. Aí entra também muito essa questão, né? A gente precisa, né, ter tempo para criar, para cuidar das nossas crianças. É importante que a gente dedique um tempo, é importante que isso aconteça, assim como é importante que eu dedique tempo para cuidar das minhas finanças, né? Mesmo que seja um tempo pequeno, eu dedicar tempo, senão eu nunca vou sair daquilo. E aí, se eu não dedicar tempo para cuidar das finanças da minha criança, né, o que ela vai aprender de finanças também, felizmente ela vai crescer talvez um adulto como você, né, que não tem tempo para olhar para suas finanças também. Olha só que legal, pessoal. A gente falou então de dar exemplo, né? Que aí as crianças vão seguir o que você faz, não o que você fala. É exatamente igual na liderança, né, Lisa? O time vai seguir o que você faz e não o que você fala, tá? Outro ponto é transformar que seja algo comum, né? Comum, envolver nos assuntos financeiros. E aí, complementando, né? Projeto, viagens, decidir em família as priorizações de objetivos.
Então, traz a criança aí junto para definir o que é prioridade. É o carro? É a educação? Ou é a viagem? E envolver a família nesse planejamento para trazer uma consciência que o dinheiro não é para qualquer coisa ou largar dinheiro à toa, né? Complementando, mas envolver isso é importantíssimo. E aí, que nem você falou, fazer analogias ou envolvendo histórias ou objetos lúdicos, que com certeza vão ajudar a compreensão mais didática, né? Para as crianças, jovens. E até a gente vem aqui uma pergunta da Lucilena, a gente já vai te responder, Lucilena, para adolescentes. Eu vou trazer um pouco da minha experiência aqui, Lisa. Não é com adolescente, mas é pré-adolescente ali, né? 9, 8 anos. É pré, que é o meu sobrinho, tá? O Léo. Não sei se você está assistindo aqui agora com a minha cunhada. O que aconteceu? No aniversário dele, ao invés de dar presente, eu gosto de trazer experiência, né? Aí eu pego normalmente ele, aí vou para o shopping, eu vou para algum lugar que ele gostaria de ir. Falo assim, ó, Léo, seu presente hoje é R$100. Tá? Então a gente precisa escolher junto o que você quer. E aí o tio vai te ajudar. E aí, imagina, a criança chegando no shopping, onde tem parquinho, tem pula-pula, tem não sei o que do dinossauro. A criança quer tudo, né? Tudo loucamente. E normalmente, às vezes, os pais acabam ficando sem paciência, porque é tanta convivência, né? Tem muita intimidade, aí vai lá aquela pancada, né? E aí acaba tendo um comportamento abrupto e não se comunica. Então, a criança analisa o que é comunicação, né? Ele falou, não dá para fazer tudo. Então, a gente vai ter que escolher. Você vai querer um presente legal, talvez dê para comprar só um presente legal. Você vai querer, por exemplo, ir no parque, que é a experiência de dinossauro, lá dá para você ir no parque e comprar um presente mais ou menos. Falei, vamos lá que eu vou te explicando. Falei, se a gente for no parque, o parque vai custar R$30, vai sobrar 70 para você comprar um presente. Ele, entendi, tio. Vamos ver os presentes. Aí os brinquedos, vamos combinar os brinquedos. Ô, tio, eu quero esse. Falei, esse não dá, esse é 200. A gente só tem 100. Mas eu quero, tio. Falei, mas não dá. O seu presente que eu estou dando é R$100. Você vai ter que escolher o que você quer. E aí, mas tio, eu queria. Falei, tudo bem, mas não dá. Eu também queria um carro melhor, mas não dá. A gente tem que conseguir se adaptar ao que a gente tem. E aí ele pegou e falou assim, tio, e esse presente dá? Eu falei, esse dá. E esse dá? Eu falei, esse dá para comprar 2. E esse dá? Eu falei, dá para você ir lá no parque, dá para você comprar 2 desse e esse aqui também para sua irmã. E, nossa, que legal. Aí no final acabou escolhendo o parque, lógico, dinossauro, e escolheu 2 presentes para ele. Vou trazer essa conversa, e trazer essa consciência e limites, né, Lisa? Que são extremamente importantes para ir construindo a lógica racional de lidar com o dinheiro, né? E me lembrei de um ponto importante também, acrescento na dica, então, que é observe a tua criança, tua adolescente, observe, porque não é receita de bolo, né? Por exemplo, isso de limites é uma coisa que a Chiara já entendeu. Eu já consegui introduzir, então, dos 2 aos 5 anos falam que já dá para introduzir essa questão de não dá para comprar tudo, né? Dá para comprar isso, dá para comprar aquilo, ou então conversar com a criança do tipo, não dá para a gente fazer isso agora, a gente pode planejar para fazer, né? Não está agora cabendo no orçamento, a gente pode nos programar para caber. Isso é uma coisa que ela já entende. Essa semana mesmo a Chiara veio pedir. Falou desse jeito assim, Terek. Eu sei que não está no planejamento, mas eu gostaria de saber se a gente pode inserir a gente ir pra praia este ano ainda. Então, olha a percepção. A gente já teve uma percepção de que é o ano, tem que se planejar com bastante antecedência, que se for pra praia tem que organizar. Ela falou assim, tô com saudade de pôr o pezinho na areia, de escutar o mar, não sei o que. Desse jeito, né? E aí ela já veio com convencimento, tá vendo? A criança já tem a capacidade de conversar e de tentar convencer você a seguir o plano, por exemplo, que foi essa tentativa dela, né? Então, cabe a nós impor limites também, mas também ouvir e considerar o que a criança está falando, se ela está falando algo que faz sentido. Então, foi o que a gente passou para ela. Não, vamos colocar no planejamento, então. E a gente percebeu o quê? Que os objetivos dela já mudaram. A gente fez no começo do ano
um mural de sonhos, já dá para fazer mural de sonhos com a criança, lógico que inicialmente ela vai pôr. A primeiro objetivo da Kiara, tá, foi uma tiara da Disney, né? Uma tiara do Mickey, da Minnie. Então, assim, vão ser objetivos nesse sentido. Mas depois ela já soube, já entendeu o valor da moeda e tudo mais, ela já pediu uma bicicleta, por exemplo. Ela já veio com o objetivo de bicicleta, né? Então, a Kiara, com 5 anos, é uma criança que a gente já vai introduzir agora a semanada para ela. Por quê? Porque nós observamos que é uma criança que ela já tem a percepção. Mas nós trabalhamos muito isso. Nós somos uma pessoa que não dava tudo de uma vez no Natal. Família da Kiara é enorme, né? Então, ela ganhou, assim, 50 presentes. Guarda alguns, dá em outras datas, não dá presente à toa, para ela entender que não é assim também que a vida toca, né? A gente dava presente em momentos específicos. Ela trocava, a partir do momento que ela ganhou 5 presentes no Natal, ela doou 5 dos que ela já tinha. Então, tem essas pequenas coisas que a gente pode fazendo para a criança e absorvendo. Teve uma ideia que a gente levou para a escola, né, dela passada, para ter uma feira de troca de presentes, eles aceitaram a ideia. Então, por exemplo, a criança levava 10 brinquedinhos dela usado e trocava com as demais crianças que também levaram e trazia outras. Então, ela teve o poder de escolha, de escolher o presentinho dela. A gente foi vendo, ensinando, esse aqui equivale financeiramente a mesma coisa que esse brinquedo aqui. Então, uma dica para a escola, então, também, tá vendo, Terek? Dá para promover essas feiras de trocas, que são bem legais. A Kiara, inclusive, já vem de desapego, tá? Ela vem de desapego dela. Ela vai e fala assim, esse brinquedo eu não quero mais, mas ele está em ótimo estado. A gente pode pôr no... Legal. É legal observar a criança, porque às vezes é uma criança que com 5 anos não entendeu ainda, né, como lidar com dinheiro, mas se você ensinou ali bonitinho, já entendeu, já dá para direcionar para uma próxima fase, incentivar a evoluir. Então é legal a gente ir observando, né? Mas existem algumas fases que é interessante. Por exemplo, de 5 anos menos, não é interessante dar dinheiro, é interessante trabalhar de outras formas, né? Mas a partir dos 6, por exemplo, a gente já pode começar a trabalhar. Ela não entende ainda mês, por isso que a gente não oferece mesada, né? Não entende a percepção do mês ainda. Então, talvez uma semanada. Mas, Liz, eu não tenho condições de oferecer isso. Que a maioria, né, da população brasileira não tem condições de dar mesada semanada para uma criança, por exemplo. Trabalha de forma lúdica também. Né? Coloca metinhas para serem alcançadas, e aí ela ganha alguma outra coisa, ganha mais tempo de tela, ganha... Tem outras formas de você fazer com que a criança também ganhe, né? E saiba utilizar aquilo de uma forma mais estratégica. Sim. Então, esse é um ponto legal. Ô, Lisa, o pessoal que está ouvindo aqui a gente perguntou aqui sobre a parte da adolescência, né? E aproveitar essa pergunta, eu vou dar um exemplo que eu acabo dizendo, né, orientando os clientes que eu acabei orientando ao longo dos anos, e que a gente aprendeu aí nos últimos anos também, desenvolvendo mais assunto sobre esse assunto, né? O Reinaldo Domingos, que é o presidente da ABFIM, que é a Associação Brasileira de Educação Financeira, a gente estava falando sobre a dificuldade, né, de preparar as pessoas que vão ensinar. Exato. Ele foi o profissional, né, a pessoa que encabeçou a aprovação da educação financeira nas escolas. Isso foi aprovado, ele acabou encabeçando isso. Ele estava me falando da dificuldade que os professores têm de passar esse conhecimento de educação financeira para os alunos, porque está acontecendo uma confusão que estão achando que educação financeira é matemática financeira, né? Exato. E não é. Educação financeira envolve, além da matemática financeira, o comportamento humano, né? A consciência, as estratégias de planejamento. E aí, trazendo uma dica para isso, quando você pergunta, nossa colega Lucilene fez para adolescentes, é bem legal. E a gente sabe que, infelizmente, os jovens, né, às vezes não têm a consciência de dar valor ao dinheiro dos pais. E a maioria dos meus vizinhos falam, poxa, meu filho às vezes pula, falta na aula, paga o maior caro na mensalidade, ele cabula, e fica pedindo dinheiro o tempo inteiro, quer dinheiro para futebol, dinheiro para videogame, e o cartão está cadastrado já às vezes no joguinho e vai comprando as ferramentinhas do bonequinho do joguinho, vai tudo automático, né? Uhum. A gente aprendeu, a gente passa hoje, é o seguinte, pega o dinheiro da mensalidade na escola, não é imprimir, né? Mas saca do banco. Uhum.
coloca na mesa em uma conversa com seu filho adolescente, por exemplo, e mostra a quantidade de dinheiro que é investido na educação dele. E traz alguns exemplos que pode ser conquistado ou comprado com essa quantidade de dinheiro que todo mês vai pescar. Porque imagina, você paga 2, 3 mil na educação, ou R$1.000 na educação, você pegar em notas de 50, por exemplo, vai ser um bolinho de dinheiro, né? E trazer a consciência para o jovem, para a criança, para o adolescente, o quanto que é importante a educação, né? Para você estar investindo na educação dele. E você projeta esse exemplo lá para frente. Fala, olha, esse dinheiro mensal hoje, se a gente estivesse guardando esses 10 anos que você vai estudar, a gente iria acumular metade de um apartamento. A gente está investindo na sua educação, porque lá na fase adulta, eu quero que você ganhe dinheiro para comprar 10 apartamentos. E se você não estudar, não se preparar, talvez lá na fase adulta, dependendo do que você for de profissão, você não vai conseguir comprar nenhum apartamento. Então, olha a importância de trazer essa consciência, essa comparação, né? Exato. Isso vem de uma forma didática, tanto para tratar dentro de casa, né, com filhos, com sobrinhos, com filhos e amigos, quanto também para os educadores nas escolas, né? Trazer de uma forma mais consciente essa relação, filho com quem for, de entender melhor o valor do dinheiro. Exato. E você disse uma dica para adolescentes, a gente não chegou lá ainda, né? Eu já diria assim, né? O adolescente que ele veio já de uma prática de educação financeira, ele vai evoluindo, né? Ele tem a pré-adolescência, tem a criança um pouco mais velha, a gente consegue ir evoluindo. Mas o adolescente que não veio, essa prática de mostrar o valor das coisas, os preços, é muito importante. Porque a gente pega adolescentes, na verdade a gente pega adultos, né? Viraram adultos, receberam o primeiro dinheiro, aí que eles começam a ter consciência de quanto custa uma energia, de quanto custa a água, de como que é um boleto, tá? Eu convivi com pessoas na faculdade que elas entraram sem saber como era um boleto. Mas como é que eu pago isso aqui? É no código? Então, essas introduções aí, o adolescente ele já é para ter essa consciência, mas se não tem ainda, agora é o momento, né? Não dá para chorar pelo leite derramado, mas dá para começar a partir de agora. Então, eu diria assim, né, que o adolescente ele já está numa fase de autonomia, sim, mas ele tem que ter consciência. E precisa ainda ter regras, ainda precisa ter limites, ainda precisa ter orientações. Né? Tem gente que já vai lá e dá mesada e o adolescente já faz o que quer, né? Mas dos 13 aos 17 anos, quanta burrada a gente não faz? Então, é importante ainda ter limite, ainda ter regras do que fazer com esse dinheiro e tudo mais. Mas é uma criança que já é para entender o que é juros, é um adolescente que já é para entender o que é juros, já é para ser ensinado isso. E é importante que isso seja conversado dentro de casa, porque é como eu falei, o adolescente ele já tem muita informação fora de casa, ele tem acesso a qualquer informação. Então, o que dá para fazer, por exemplo, incentivar ao que ele vai aprender. E aí, adolescente está naquela fase de teimosia, né? Geralmente nós somos meio teimosos na adolescência. Então, provoque eles. Provoque os adolescentes a buscarem conhecimento. Se você entra, por exemplo, com um assunto provocativo mesmo dentro de finanças, que seja criptoativos, né? A adolescência adora esse negócio de criptoativos, né? Mas se você provoca a criança, ela provavelmente vai fazer o quê? Vai querer provar o contrário. Então, ela vai atrás de informação. E aí, quando ela volta para você com essa informação, com essa discussão, você mostra o que está certo, o que está errado. A importância de nós também, né? Nos educarmos financeiramente. É muito importante tudo isso. Então, eu diria mais assim, mais do que nunca, o momento da adolescência é o momento da conversa aberta. Ele saber quanto você ganha é importante. Para ele entender realmente o valor do teu horário, do teu tempo, do que você está fazendo para que ele tenha, né? De retorno, tudo aquilo que ele tem hoje. Entender o valor da escola que é pago para ele ali. Então, ele entender os valores, ele ter essa percepção é muito importante. Muitas vezes as pessoas acham assim, ele só vai entender o valor disso quando ele tiver o dinheiro dele. Não, ele não precisa ter o dinheiro dele para entender. Ele pode entender dentro de casa o valor das coisas. Né? Então, essas conversas são bem importantes. Estamos chegando em 40 minutos aqui de live. A galera já pegou aí vários hacks, né? Várias dicas, vários conselhos. Né? Não vou chamar de dica, porque dica normalmente é gratuita. Conselhos
você está investindo o seu tempo, que é o que mais vale aqui, para aprender algo valioso para a sua vida e para gerações, né? Então, vai educar filhos, filhinhos, família. E quando a gente fala de futuro, né, vem um planejamento antes. Por isso que o nome da nossa empresa é Futuro, porque com planejamento financeiro correto, você vai construir o futuro que você quer. Né? E aí, mais um conselho aqui, Elisa. Traz de uma forma lúdica para os mais pequenininhos, né? E uma forma mais clara, comparativa para os médios e grandes, que esse planejamento ele precisa ter o cofrinho do curto prazo, que são os objetivos, por exemplo, para o ano, o cofrinho do médio prazo, são os objetivos, por exemplo, de 2 a 5 anos, e o cofrinho de longo prazo acima de 5 anos. Porque para os adultos são 10 anos no longo prazo mais. Mas para os pequenos e médios, se colocar 10 anos é muito longe. Então, se você vai para o curto prazo ali, então, até 1 ano, médio prazo de 1 a 3 anos, longo prazo de 3 a 5 anos, pegar os objetivos, ajudar a decidir, que a gente falou, ajudar, no mínimo, a economizar. Não vamos entrar no assunto dos investimentos hoje, né, Lisa? Mas vamos, no mínimo, economizar no cofrinho. Já vai trazer essa consciência, vai trazer esse aprendizado que vai servir para a vida. Né? Para a vida. E aproveitar que a gente está chegando nos momentos finais aqui, Lisa, o que você pode dar de conselho de literatura, de conhecimento, para os pais usarem com os filhos ou os educadores usarem com os alunos? Você deu um exemplo muito legal ainda no começo aí sobre o Reinaldo, né? Inclusive, adoro a metodologia dele, aplico com os clientes aqui. É uma pessoa que vale a pena realmente ler sobre, entender as metodologias que ele utiliza, acho muito legal. Temos também aí outra pessoa que dá para acompanhar e entender como que ele aplica isso também, né? Que é o Gustavo Cerbasi. Gosto muito da forma que ele lida. Ele era uma pessoa antes que ele era meio contra a mesada ali, né? Mas hoje ele já entendeu que mesada com contexto pode até fazer sentido. Agora, de literatura, gente, tem vários livros, inclusive infantis, que é importante, eu acho que o pessoal ter aí no arsenal com as crianças. E geralmente essas empresas realmente, né, fornecem esses livros. A Chiara chegou a ter um livrinho que ela adorou na infância ali, que foi um livro de A Árvore do Dinheiro, que era justamente ensinando que dinheiro não dá em árvore. Então, A Árvore do Dinheiro é um livrinho bem legal de se colocar aí para criança. Quem acompanha também Nath Finanças, Trek, adoro Nath Finanças quando ela fala do assunto de finanças para crianças. Esse assunto ela tem uma didática legal de introduzir ali também. Agora, nomes de livro eu posso até deixar aqui depois, alguns livros que a gente leu com a Chiara aí que fez muito sentido para ela, mas acredito que a gente tenha um bônus aqui, né, no final dessa live aí, acertito. Mas, gente, essa questão de livrinho infantil ajuda muito a criança ter a percepção da história de finanças, de entender como que funciona o dinheiro, porque ela se coloca no local do personagem, tá? Boa. Isso é muito legal de trazer aí. A Lucilene perguntou aqui como que a gente vai falar sobre investimentos, né? Lucilene, investimentos é o próximo passo depois do planejamento, é importantíssimo, tá? Inclusive, amanhã tem mais uma live às 11 horas da Semana Nacional de Educação Financeira, que vai falar um pouco sobre poupar versus investir. Então, estou todo mundo aqui convidado para participar. Eu venho aproveitando aqui o momento e trazer também uma dica de livro. E traga os adolescentes, né, Trek? Oi? Traga os adolescentes, inclusive. Não foi a Lu que perguntou dos adolescentes? Traga os adolescentes para essa live. Exatamente. Traga os adolescentes. No ano passado, não, foi fazem 3 meses, eu participei de um podcast com o filho de um vizinho aqui, adolescente, e eles estavam gravando um podcast sobre investimentos, né? E aí foi bem legal que eu trouxe a clareza para o jovem dessa audiência do podcast, que é da escola, da escola dele, sobre a importância de você ter educação financeira, de ter o planejamento, ou seja, a receita da vida, antes de focar só nos investimentos, que são os ingredientes.
Então, no planejamento aqui na Futura, a gente fala o seguinte, né, Lisa? O planejador, ele monta primeiro a receita ideal da vida da pessoa para sair do ponto A até o ponto B. E aí, depois, com educação e metodologia de planejamento financeiro, a gente ajuda o nosso cliente a escolher o ingrediente ideal para essa receita. O mercado tradicional no Brasil está acostumado ao quê? A pegar um monte de ingredientes aleatórios sem ter uma receita. E, normalmente, se você for fazer um bolo sem ter uma receita, vai dar ruim esse bolo, né? Exato. Por isso que é muito importante, você que está acompanhando a gente aqui ao vivo ou depois, precisa primeiro montar a receita ideal para a sua vida. Eu recomendo os planejadores da consultoria financeira, são profissionais que usam essa metodologia que já validou para mais de 20 mil famílias, e que validou para planejar com o único órgão no Brasil, tá? Que é a metodologia internacional de planejamento financeiro. E para você que está acompanhando a gente aqui, eu vou fazer uma dica, uma sugestão, uma proposta meio maluca. Para todo mundo que chegou até aqui, você vai ganhar um diagnóstico financeiro sem custo do planejador. Além do diagnóstico, tem 90 dias gratuito do aplicativo. Para você receber o diagnóstico, é uma análise profissional da sua situação financeira e receber os 90 dias gratuitos do aplicativo, entre em contato com a Lisa no chat dela, entre em contato com a Futura, no chat Futuro, e manda assim: eu quero meu diagnóstico financeiro e meu aplicativo. Tá? Já é um passo, hein? Que passo, hein? Pessoal, aproveitem que não é todo dia que tem essa oportunidade, né? Só a minha dica de livro, o nosso conselheiro mentor é o João Kepler, tá? É o maior investidor anjo do Brasil. E ele escreveu um livro sobre a educação para os filhos dele. O livro é bem legal, eu vi ali o resumo, não li ele ainda, mas se chama Se Vira Moleque. É como você vai formar pessoas profissionais para a vida. Né? Ele traz esse termo Se Vira Moleque, mas é lógico, traz toda uma sugestão, uma recomendação de como preparar o seu filho, seu aluno, seu sobrinho para a vida. Tá? Bem legal. Aí o outro livro, nós Viver, Vencer e Enriquecer. Esse livro aqui está nas principais meios de compra aí, na Amazon, no Livre, na Bahia, na Magalu, na própria editora Eagle. Aproveita que está com desconto lá, pessoal. E vale muito a pena. Lisa, e para você, para encerrar a nossa noite aqui, qual que é a sugestão? Vou deixar também, Terek, a sugestão do DNA aqui, né? DNA financeiro, aí, ó, 31 pessoas com suas experiências, né? Destinando ali. Inclusive, Terek, eu acho legal mesmo o capítulo que eu foquei ali do DNA financeiro, tá? De finanças para casais. A gente fala muito disso, né? Se a base do casal ali estiver sólida, se eles têm um bom relacionamento financeiro, fica muito mais fácil também de lidar com as crianças, né? Sendo os responsáveis realmente financeiros ali e responsáveis por elas, enfim. Mas a gente já pode soltar a novidade? Pode. Pode soltar. Então eu tenho aqui uma dica maravilhosa, gente, que é a mesada desaparecida. Já podemos soltar essa novidade aí ou ainda não? Segura. Manda ver, Lisa, manda ver. Gente, já vou abrir aqui então uma divulgação especial, né? O Gibi, a mesada desaparecida. Vem aí. Não sei se dá para compartilhar o link aí. Será que dá? Ou ainda não? Eu acho. Não. Que dá, vamos ver. Para quem está aqui ao vivo assistindo, vai receber o link agora do livro. Ai, que legal, olha aí. Gente, esse gibi, né, desenvolvido aí pela Futura, especialmente para crianças e adolescentes, ajudar nesse direcionamento, tá? É uma história, inclusive, de mesada, né? Que a mesada desaparece, né? E leva os personagens a investigar os hábitos de consumo, a responsabilidade. Então, não só ensina a olhar para o dinheiro, a falar de finanças, mas também a autorresponsabilidade por aquilo, né? Então, é uma literatura muito interessante que eu gostaria de deixar aí como dica, né? Que é a mesada desaparecida, esse gibi aí,
que é uma forma fácil, lúdica de tratar, de falar sobre finanças, falar sobre dinheiro. E aí também esse gibi, né, pode ser uma ferramenta maravilhosa para os educadores, tanto educadores financeiros, mas também levar isso para a escola, pode ser um ponto de partida muito massa para começar essas conversas dentro de sala de aula. Então, tanto em casa quanto dentro da sala de aula, né? E é uma literatura fácil, rápida. A Kiara, por exemplo, que está aqui em início de leitura, leu seu primeiro livro essa semana, viu, Tarek? 5 aninhos, leu o primeiro livro dela, inteirinho, sozinha, entendeu? Ela lendo, assim. Então já vai ser um gibi aí que ela vai aderir, com certeza. Acredito que seja a segunda leitura dela, então, aí ela lendo. Legal, que legal. Olha que surpresa bacana, pessoal. A gente desenvolveu, através da nossa experiência, esse gibi, para te dar ferramentas, você que é pai, mãe, tio, madrasto, padrasto, professor, educador, é um gibi para você pegar o seu pequenininho e educá-lo e garantir lá na frente que essa informação, esse conhecimento foi uma sementinha de transformação na vida das pessoas. Né? E isso vai dar a nossa missão de levar a educação financeira para o maior número de brasileiros. Lisa, gratidão pelo tempo. Você que está aqui acompanhando, gratidão pelo seu tempo também. Parabéns. E até a próxima, né, pessoal? Boa noite. É isso aí. Ô, Tarek, só quero deixar uma provocação aqui pro pessoal antes da gente sair. Que assim, eu vejo muito acontecendo, né? As pessoas pagam muitas vezes escolas caras, cursos caríssimos aí, extracurricular para a criança, para que ela seja uma criança bem-sucedida, né? Mas que no final, financeiramente dizendo, mas que no final eu acho que todo pai, todo responsável, toda pessoa que aplica parentabilidade aí, quer realmente para a criança, é que ela se torne um adulto feliz, um adulto realizado. E não adianta pagar a escola mais cara, os cursos mais caros, se não levar a educação financeira junto. E principalmente, se não for o exemplo, né, dentro de casa desse assunto. Então, a provocação é: busquem conhecimento, busquem educação financeira para si, porque o exemplo, ele leva, né, a criança junto contigo, ele arrasta, exatamente. E aí, a provocação no final é o seguinte: se seu filho hoje, né, se ele realmente aplicasse o que ele vê dentro de casa hoje, se essa fosse a educação financeira que ele levasse, né, o que realmente ele estaria aprendendo? Parem e pensem, né? O que meu filho estaria aprendendo se ele precisasse aplicar hoje na vida adulta dele o que ele está aprendendo dentro de casa? É isso, agradeço demais a participação, muito feliz em falar desse assunto. Obrigado, Lisa. Foi maravilhoso, muito bom o tema, muito boa a live. Só engajou bem aqui. Pessoal, pega aqui o foguetinho e manda para todo mundo depois. Que ficou gravado. E muda vidas, né? Exato. Tchau, pessoal. Tchau, Lisa. Obrigado. Beijo, obrigadão a vocês aí. Tchau, tchau.